Brasil é um país formado por muitas raças, o país do encontro, o país das misturas. Mas mesmo assim, infelizmente, ainda existe muito preconceito, intolerância, discriminação. Na maioria das vezes, as maiores vítimas deste preconceito são os negros. Mas, por outro lado, felizmente, já está havendo uma grande evolução. E muito disso se deve a algumas instituições, como o Instituto do Negro na cidade de São Paulo, uma instituição formada por padres, religiosos e por muitos voluntários. Um deles é o Padre Enes de Jesus, que é o presidente da associação. Padre Enes, hoje, como é que está a situação do preconceito racial no Brasil? Ainda é muito grande, muito embora temos grandes avanços, porque a sociedade mudou, o povo também tem mudado e, nesse sentido, as pessoas hoje são capazes de denunciar o racismo. Antigamente nós guardávamos para nós mesmos, então hoje, com as leis, as pessoas estão denunciando a questão do racismo. No passado, o negro era visto apenas como um subalterno, um empregado. Hoje, qual que é o espaço do negro na sociedade? Então, o negro está, de fato, com a abertura da educação. Aliás, nós começamos com a questão da educação. O Instituto do Negro ele foi fundado pelo Padre Batista justamente visando ter mais negros e negras universitários. Justamente para que os negros também pudessem, alcançar a sua cidadania. E não há cidadania plena sem a educação, não há cidadania plena sem emprego garantido, sem a sua cidadania respeitada. Conta um pouco da história do Instituto do Negro. Como que foi que isso começou, que isso nasceu? Certo. Então, o Padre Batista, aqui nesse palco, Praça da Sé, Padre Batista iniciou um trabalho pioneiro na cidade de São Paulo, com as crianças abandonadas da rua da década de 80. Eram muitas crianças abandonadas nessa rua. E Dom Paulo, chamando o Padre Batista para a catedral, Padre Batista começou então a fazer um trabalho de acolhimento dessas crianças. Daí o Padre Batista pensou, eu preciso de líderes para ajudar essas crianças. Por isso pensou em bolsas de estudos para as lideranças ajudarem a trabalhar com as crianças, com empregadas domésticas, com homens e mulheres em situação de rua. Então o Instituto do Negro foi criado justamente para que nós pudéssemos ter mais quadros inseridos na comunidade negra. Nós gostaríamos muito então que o senhor apresentasse para a gente agora o Instituto do Negro para a gente conhecer um pouco mais do trabalho, pode ser? Pode ser. Então, Padre Enes, esse aqui é o primeiro espaço, é o espaço da biblioteca aqui do Instituto. Quais são os temas dos livros que o senhor tem aqui? Nós temos ciência, temos sociologia, filosofia, teologia, pastoral, mas sobretudo os trabalhos de conscientização sobre a história do negro no Brasil. Aqui, no caso, o negro, além de receber toda a assistência, ele ainda pode conhecer um pouco mais sobre a própria história, então, através desses livros. Sim, sem dúvida. Aqui nós temos títulos importantíssimos para a história, para compreender, a história do Brasil. E a gente tem ajudado, auxiliado as pessoas que estão fazendo pesquisa, a gente orienta, a gente trabalha com essas pessoas, emprestando aí o livro, não pode levar para casa, tem que ser lido aqui, a gente dá uma orientação. Então temos bastante procura. Esse estudo em grupo, como é que tem sido, Porque é diferente você pegar e ler um livro sozinho e você trabalhar essa integração. Sim, sem dúvida. Inclusive, tem muitos estudantes que se interessaram a nos ajudar graças a uma pesquisa que vieram fazer. Nós até pedimos um deles que fazia comunicação para nos ajudar num site, ele nos ajudou a trabalhar a questão de um site. Então é importante, porque a gente mostra aí a teoria e mostra também a prática. Além da biblioteca, tem outros espaços, vamos conhecer? Temos.
Então, padre, é aqui que acontece a assistência jurídica para quem é vítima de racismo? É justamente aqui no departamento jurídico e nós temos causas muito instigantes para a história do Brasil. Mas quem vai falar desses casos é o nosso advogado, Dr. Simvaldo, que é filho dessa instituição, o nosso primeiro bolsista da época do Padre Batista e que continua firme aí levando adiante esses nossos trabalhos. O senhor, Dr. Simvaldo, então, o senhor foi membro aqui então da associação desde o começo, o senhor estudou graças aqui ao Instituto? Na verdade, quando eu comecei a fazer o curso de Direito, eu fui demitido do emprego que eu estava na época, foi quando cheguei até o Padre Batista, e a partir de então, os meus estudos passaram a ser custeados, né, pela ajuda, pela bolsa que eu recebi do Instituto Negro Padre Batista. Se não fosse a ajuda financeira do Instituto, através do Padre Batista, hoje eu não estaria nem conversando aqui com você, né? Não estaria falando com você. E hoje o senhor não estaria ajudando tantas pessoas como o senhor ajuda através do seu trabalho como advogado. Como que tem sido hoje a questão dos processos por problemas raciais? Como é que está essa situação hoje aqui no Brasil? São diversos casos que aparecem por aqui. Nós continuamos assim dando orientação, né? Encaminhando os casos aqui que chegam para nós, ou que chegaram antes, esses casos continuam na justiça. Temos, assim, vitórias, tanto na área criminal, civil, trabalhista. Padre, mas não é só assistência jurídica que vocês oferecem aqui, né? Tem muitos outros trabalhos, todos gratuitos, que são oferecidos à comunidade negra. Sem dúvida. Nós temos alguns projetos, estamos terminando um projeto com a Petrobras, adereços de carnavais, que visa fazer com que as meninas e meninos que queiram aprender uma profissão de costureiro, costureira, possam então começar a fazer esses pequenos trabalhos, adereços para o carnaval. Estamos aí com uma parceria também com o SEAP do Rio de Janeiro, que é um projeto de redação, que visa dar autoestima às nossas crianças e adolescentes e lembrar que nós também temos heróis e temos heroínas. E todo esse trabalho ele só tem valor se a sociedade passar a ter consciência. E por isso que começou ainda na década de 70 o Dia da Consciência Negra. Eu queria que o senhor falasse da importância dessa data e não só da participação do negro, porque toda a sociedade tem que ter a consciência de que o racismo não está com nada, né? É esse sonho que nós queremos tornar realidade. Então, quando nós saímos pelas ruas do Brasil no 20 de novembro, é justamente para anunciar à sociedade brasileira que nós também queremos ser incluídos, que nós não podemos viver num país em que nós ajudamos a construir e, no entanto, ficamos à margem deste país. Vamos lutar para que todos nós tenhamos cidadania. E a luta não é só dos negros, a luta é dos brancos, dos amarelos, é de toda a sociedade brasileira. Quem ganha é a sociedade brasileira. Enquanto discriminarmos, nós vamos ficar, não é, acanhado, um país acanhado. Mas quando nós formos capazes de incluir, de fato, nós seremos uma grande sociedade e que estamos caminhando para isso. O senhor tem toda a razão, porque o preconceito não está com nada. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, viu? Muito obrigado, muita paz para todos. Que Deus abençoe a todos.